Olá, tudo bem? É uma satisfação poder estar conversando um pouco com vocês aqui sobre uma temática tão importante como é o trânsito, né? A mobilidade urbana aqui no estado do Espírito Santo. Então, eu vou apresentar de forma resumida um texto para discussão que nós publicamos aqui no Instituto Jones e que trata dessa temática, né? Tratou dessa temática, e o objetivo dele foi determinar uma estimativa de um determinado custo associado ao trânsito aqui no território capixaba. Então a gente procurou, usando uma metodologia, né, apropriada, estimar um custo financeiro do trânsito aqui para os capixabas que se encontravam ocupados naquela respectiva semana em que foi realizada a pesquisa. Então esse estudo foi feito para o período de 2005 a 2008, né? Uma publicação que foi feita lá no ano de 2013, que já está em vias de ser atualizado. Mas é um estudo que nos chamou a atenção e nos chama a atenção ainda, né? Pelos números que ele apresenta. Então, na verdade, o que a gente procurou fazer naquele momento era estimar um valor, né, que estaria associado ao deslocamento das pessoas ocupadas naquela semana. E esse deslocamento se referia ao deslocamento da sua casa ao seu local de trabalho. Então, esse custo ele parte desse tempo de deslocamento e ele é o produto desse tempo de deslocamento pelo custo da hora trabalhada, né, dessas pessoas ocupadas. Então a gente chegou num número que chama bastante atenção, dada a relevância, né, desse valor. Então, na verdade, o que a gente fez, utilizando como base de dados a PNAD, que é uma pesquisa amostral que é feita em todo o território nacional, né, inclusive aqui para o Espírito Santo, a gente pegou as informações de todas as pessoas ocupadas, né, pegou as informações do tempo que ela levava no deslocamento casa-trabalho e o valor do salário dela mensal. Então a gente fez uma estimativa de salário horário também para fazer o produto com esse tempo de deslocamento e chegar nesse valor final. Mas antes de apresentar então esse valor, né, a gente sabe que o trânsito ele apresenta outros custos, né, custos associados a acidentes, a internações, custos de manutenção de vias, de sinalização. Então esse custo ele aponta unicamente o custo da perda potencial de horas produtivas, né, no mercado de trabalho. Então a gente fez uma breve análise do cenário, né, da mobilidade no estado naquele período. Então a gente viu também que a frota de veículos ela cresceu lá naquele período muito mais do que o crescimento da população, né? Então isso traz como consequência uma taxa de motorização também crescente naquele período. Então, essa taxa de motorização é o número de veículos por habitante. Então essa taxa cresceu muito, principalmente pelo crescimento muito grande do número de veículos e principalmente para aqueles veículos cuja capacidade é menor, né? Veículos para 4 pessoas. O desejável, né, que seria que o crescimento desses veículos também tivesse ocorrido de forma maior para os veículos de maior capacidade, como ônibus, micro-ônibus, porque aí você teria uma taxa de motorização menor, consequentemente um congestionamento, né, tão característico aí do nosso dia a dia, já principalmente aqui na Grande Vitória, né, esse congestionamento seria menor para a gente aqui. Mas enfim, o cenário foi esse, né, a frota de veículos cresceu aproximadamente 30% no período, enquanto a população cresceu entre 2% e 3%. Então, a consequência disso, uma taxa de motorização crescente, mais elevada. Um outro ponto que chama a atenção, né, que chamou a atenção no estudo, é o tempo desses deslocamentos. Então, a gente tinha, por exemplo, deslocamentos de até 30 minutos,
deslocamentos entre 30 minutos e 1 hora, deslocamentos de 1 hora até 2 horas e deslocamentos acima de 2 horas. Então, se você pegar toda a população ocupada que fazia esse deslocamento casa-trabalho, né, diariamente, cerca de 70% gastavam até 30 minutos para se deslocar da sua casa ao seu local de trabalho. Então, isso chama muita atenção, né, porque mostra um grande potencial das políticas públicas. Se quase 70% dos deslocamentos levam até meia hora, significa que esses trabalhadores moram próximo ao local de trabalho, o que justifica, né, em muito a construção e a ampliação das ciclovias, ciclofaixas, como foi feito, inclusive, né, aqui na região da Grande Vitória, principalmente. Mas isso ressalta, né, essa necessidade, né, devido a essa grande participação entre os que gastavam até meia hora, né, no deslocamento. E com o passar do tempo, né, naquele período também a gente observou que as faixas de maiores tempos de deslocamento também cresceram, ou seja, reflexo dessa taxa de motorização crescente, um número maior de veículos, né, em circulação. Então, isso também foi um ponto que chama atenção, né? Você tem uma distribuição aí importante, uma participação importante nos pequenos deslocamentos, mas os grandes tempos de gastos nos deslocamentos também cresceram aí com o passar do tempo. E aí, finalmente, então, a gente apresenta, né, os resultados desse custo financeiro de trânsito. Ou seja, se você pegar, então, tempo de deslocamento, casa-trabalho, ida e volta, né? Tempo de deslocamento, ida e volta, e multiplicar pelo salário hora do trabalhador, vezes o número de dias que ele se depara com esse deslocamento, o custo naquela época chegava a 2,1 bilhões de reais. A gente está falando de algo em torno de 3% do PIB capixaba naquela época. Só para a gente ter uma noção, então, né, esse valor, à época, era maior do que o valor de qualquer orçamento de Secretaria do Estado. O maior orçamento na época era o da Secretaria de Educação, que era 1,8 bilhão de reais. Então, a perda financeira, né, acarretada por esse deslocamento, né, casa-trabalho, superava o valor do maior orçamento de Secretaria Estadual naquela época. Então, a gente tem uma convicção aqui da importância desse estudo que foi feito naquele momento, da importância de atualizar esse estudo, né, porque ele traz, né, informações que são muito úteis, né, informações que vêm a agregar nos estudos que são feitos pela Movitran e vem ao encontro, né, exatamente da gente conseguir entender melhor o funcionamento do trânsito, né, propor ações mais assertivas, políticas públicas que possam trazer avanços na mobilidade, porque a gente sabe que os prejuízos, né, do trânsito não se limitam ao prejuízo financeiro, né? A gente tem prejuízos principalmente causados pelas tragédias que a gente acompanha diariamente na televisão, os acidentes, né, as pessoas que ficam com algumas sequelas ou até perdem as vidas, né? Então, esses estudos que ajudam a embasar essa temática, né, a ressaltar a importância desse tema para a sociedade, não só capixaba, mas a nível de Brasil também, são relevantes, e o Instituto ele cumpre esse papel, né, ele vem procurando cumprir o seu papel, disseminando o conhecimento para toda a sociedade. Então é um prazer, a gente tem esse estudo divulgado no site do Instituto João de Santos Neves. Você pode acessar o documento, ele é acessível de forma gratuita, você pode baixar, imprimir, pode entrar em contato com a gente aqui para maiores esclarecimentos também. No mais, um abraço a todos e até a próxima.